Olá pessoal, estou gravando mais uma aula para que os alunos que faltaram e os que precisam de um reforço possa estudar, né? Eu vou falar hoje sobre o Active Directory, né? Porque nas últimas aulas nós estudamos repetitivamente o Windows Server 2019. Nós testamos funções como DNS, que é o serviço de conversão de nomes. Nós testamos nós instalamos, configuramos e testamos o DHCP, que é o serviço de distribuição de endereços IP na rede para os computadores e dispositivos que ingressam na rede. Nós tivemos sucesso com o DNS em nossos testes e com o DHCP. Agora, nós vamos estudar o Active Directory. E essa primeira aula é uma aula teórica e em seguida eu vou mostrar na prática como fazer funcionar o Active Directory, como instalar, como configurar, né, e depois como associar o servidor DHCP, né, a gente registrar o DHCP no nosso controlador de domínio e vamos fazer outras práticas, como organizar o cadastro, criar pastas, né, que a gente não chama exatamente de pastas. Vamos usar o termo técnico lá na frente, né? Mas a princípio vocês entendam como criar pastas para organizar os usuários da rede, os computadores da rede, os grupos que vamos criar e vamos fazer testes de aplicar, de controlar o domínio em si, né? Que o objetivo do Active Directory e do controlador de domínio, que é um computador específico com o Active Directory instalado, seria controlar os dispositivos da rede, tanto computadores como usuários, fazer todo o controle de forma centralizada. Então essa primeira aula, ela vai ser uma aula teórica. Em seguida, né, para quem já teve a aula teórica e está na prática, então vocês vão pulando os vídeos aí até chegar no vídeo que interessa a vocês. Então vamos lá. Bom pessoal, o Active Directory é mais uma função do Windows Server, no caso da gente aqui, Server 2019. Né? É uma função que está presente nos Windows Server, né? Não está presente nos Windows que a gente costuma usar em nossa casa ou como alunos aí no IF. Então, então é uma função particularmente do Windows Server. Então a sequência é a seguinte: primeiro a gente instala a função Active Directory. Em seguida a gente torna, né, isso permite que a gente torne o nosso servidor controlador de domínio, porque para controlar um domínio a gente precisa de registros de usuário, por exemplo, de computadores. Então, o Active Directory, a função Active Directory, ela permite que a gente cadastre computadores, usuários, grupos, para que com esses objetos a gente consiga controlar a rede, né? Porque, por exemplo, para dizer que uma pessoa, um objeto ali, uma pessoa que vai usar que vai entrar na rede, né, com seu usuário e senha, para dizer que ela só pode entrar de segunda a sexta, a gente precisa que essa pessoa exista no Active Directory. E para associar essa pessoa ao uso de um computador, por exemplo, dizer que essa pessoa só pode usar o computador de um laboratório específico, a gente precisa que esse computador exista no Active Directory. Então, o Active Directory é uma base de dados onde a gente vai cadastrar os objetos
né? Porque tudo que a gente cadastra, que a gente insere no Active Directory são objetos. Então a gente vai inserir usuários, grupos, vai ingressar computadores lá no Active Directory, né? Seria um tipo de cadastro também. Então, com base nesses objetos, a gente vai controlando a rede. Beleza? Então, o que é o Active Directory? É um banco de dados, é um serviço que a gente instala no Windows Server, e esse serviço é um banco de dados onde a gente pode cadastrar objetos. Quais são as vantagens de utilizar o Active Directory? Bom, pessoal, para falar das vantagens, a gente tem que falar das desvantagens de não ter o Active Directory, né? Primeiramente. Por exemplo, se você tem um pequeno comércio, por exemplo, uma lan house, e você e várias pessoas utilizam ali aqueles computadores, e você indica que cada pessoa que vai usar os computadores, elas criem um usuário e senha. Se você não tiver um controle, regras, né, que a gente chama de políticas, cada usuário vai criar uma senha diferente. Pode ser que o usuário crie uma senha só com números 1, pode ser que ele use uma senha ABCD, pode ser que ele coloque o nome dele na senha, pode ser que ele coloque a dica de senha igual a senha. Então isso são falhas de segurança, né, que a gente pode tratar, a gente pode criar regras e aplicar com o Active Directory de forma mais fácil. Não é que lá no seu comércio, na sua, sei lá, na sua lan house, por exemplo, você não possa fazer isso. Você pode, só que você vai ter que fazer de computador em computador. Então, Active Directory, você cria uma regra e aplica a todos os computadores ou a todos os novos usuários. Então, tanto os computadores quanto os usuários vão ser obrigados a seguir essas regras, porque eles estão sob o domínio do controlador de domínio, que a gente já viu que é o nosso servidor, o Windows Server, com o Active Directory instalado, né, a função Active Directory, e com ah, e promovido, né, a gente chama tecnicamente de promovido para controlador de domínio. Então, para que o servidor ele seja promovido a controlador de domínio, antes a gente tem que ter a função, né, o serviço Active Directory instalado. Então, novamente, na sequência, primeiro a gente instala o Active Directory, a função, né, o serviço, que também é um banco de dados, para depois a gente conseguir transformar aquele servidor em controlador de domínio. Beleza? Eu vou ficar sempre repetindo isso aqui para fixar bem na cabeça de vocês. Então, em um ambiente sem controlador de domínio, os usuários podem definir a senha de forma livre, sem critérios de segurança, né? Isso deixa o computador ali ou a rede mais propícia a receber ataques, a ser invadido, por exemplo. Então, isso foi o primeiro item aqui dos problemas sem o AD. No segundo item, a gente tem dificuldade de controle de permissão. Sem um AD, a gente não controla, né, as permissões que o Windows nos, nos possibilita configurar, né? Como eu falei, tudo é possível em computadores individual, né? Seria, por exemplo, controlar essas permissões seria possível no computador individual lá da sua empresa? Seria. Só que você, como eu falei, teria que aplicar regra em cada computador, né? Para um ou dois é fácil, mas imagine aí para 100 computadores, criar regras específicas, por exemplo, proibir que um usuário acesse o painel de controle. Aí você diz, não, mas hoje em dia a gente faz o espelhamento, faz a configuração em um computador e sai espelhando. Mas imagina aí quando você precisar criar uma nova regra ou remover uma nova regra. Aí você vai ter que replicar essa configuração, espelhar, né? Espelhar, para quem não sabe, é fazer uma cópia idêntica de um computador para o outro. Então, toda vez que você fizesse uma permissão nova ou removesse uma permissão, você ia ter que espelhar em todos os computadores. Então, fica meio que inviável. E com o Active Directory, você faz muito rapidamente o que a gente chama de GPO, que é uma política de grupo. Você aplica a política, né, aquela regra, a todos os computadores ou a todos os usuários, ou a um grupo de computadores ou a um grupo de usuários